a gente já viu as principais partes das células, né? Já viu a membrana celular, já viu a parte do citoplasma, já viu a parte do núcleo. Então, essas três coisas são as principais estruturas das células. Agora, nós vamos ver outras estruturas das células que também são importantes, mas, vamos dizer assim, elas são muito importantes, mas são menos conhecidas do que as que eu já falei anteriormente. Essas estruturas são chamadas de organelas celulares, certo? Vamos entender o que são essas organelas celulares, né? Ó, aqui tem essa fotozinha aqui que vocês já estão cansados de ver, mas eu trago ela sempre para a gente entender. Isso aqui é uma célula. Nós temos aquelas partes importantes, que é o núcleo, o citoplasma, né? E a membrana. Chamada de membrana plasmática ou membrana celular. Mesma coisa. Só que vocês repararam que tem outras coisas dentro da célula, né? Tem as mitocôndrias, que eu já falei um pouquinho sobre ela. Tem o retículo endoplasmático rugoso, que é esse daqui, rugoso ou granuloso, a mesma coisa. E o retículo endoplasmático não rugoso ou liso. Tem também o complexo de Golgi, está aqui, ó, complexo de Golgi, ou complexo golginiense, né, que é a mesma coisa. Tem os lisossomos, tem, o que mais aqui? Tem os peroxomos, que não está aqui, tem os centríolos, ó, que está aqui, ó, que dá a parte do citoesqueleto aqui também, né? E o que é isso, professor? Tudo isso aqui que eu falei, ó, desde o retículo endoplasmático até o complexo de Golgi, esses centríolos aqui, tudo são chamados de organelas celulares, certo? E o que são essas organelas celulares, professor? As organelas celulares são estruturas encontradas no interior do citoplasma das células, que realizam atividades vitais, certo? Então, cada uma dessa estrutura aqui da célula, ela desempenha um papel diferente. E esse papel diferente, ele vai dar as características das células, né? Como eu falei aqui, ó, as funções das células, aliás. Como eu falei aqui, ó, são exemplos de organelas: mitocôndrias, redículo endoplasmático, o complexo ou aparelho de Golgi, que é a mesma coisa, os lisossomos, os peroxomos. Então, tudo isso aqui são organelas, certo? Essas organelas são estruturas encontradas no interior das células que desempenham funções vitais. A primeira organela, eu acho que é a única que eu vou falar aqui hoje para vocês, porque não vai mais dar tempo, é a mitocôndria, que talvez seja a mais conhecida entre todas as organelas. O que é essa mitocôndria, professor? As mitocôndrias, elas são organelas esféricas ou alongadas, como está aqui, ela bem bonitinha aqui, ó. Isso aqui é uma mitocôndria, e essa mitocôndria, elas são uma parte da célula, que no caso é essa daqui, ó. Certo? Isso aqui é uma mitocôndria, 2 mitocôndrias, 3 mitocôndrias. Então, essa célula aqui, ela tem 3 mitocôndrias. Professor, quantas mitocôndrias tem uma célula? Depende muito, certo? Vocês vão entender por que depende. Tem uns que tem mais, tem uns que tem menos. Mas o número total de organela, de mitocôndria dentro de uma célula, depende muito. Ela mede, ó, de 0,5 a 1 micrômetro, né? Que isso é muito pequenininho, é muito menor que muito menor que um centímetro, né? E a largura de até 10 micrômetros, né? De comprimento. Essa mitocôndria, pessoal, assim como o núcleo, ela também tem umas coisas bem específicas e parecidas com a
com o resto da célula, como, por exemplo, o DNA. Só que aqui, esse DNA, ele é chamado de DNA mitocondrial, certo? E uma curiosidade, pessoal, é que esse DNA aqui da célula, que está dentro do núcleo, ele tem tanto DNA que veio do nosso pai e da nossa mãe, né, hereditário, como também, não, aliás, esse DNA aqui da célula, né, que está dentro do núcleo, tem DNA que é do pai e da mãe, passa através das características hereditárias. Aqui na mitocôndria, não. O único DNA que está presente na mitocôndria é o DNA que vem proveniente da mãe, certo? Então, aqui não tem DNA que veio dos nossos pais, apenas da nossa mãe, certo? Então, aqui essa mitocôndria, ela só tem características da mãe, certo? Da mãe, eu falo mãe e mãe mesmo, né? A nossa mãe, quem teve a gente. As mitocôndrias, pessoal, mostram ao microscópio eletrônico uma estrutura características. São constituídas por duas membranas, né? A membrana interna apresenta projeções para o interior da organela, ou seja, aqui eu tenho duas membranas, né? Ó, essa membrana aqui e essa outra membrana aqui, ó, certo? E essa outra membrana aqui, ela vai para o interior da célula, como está aqui, ó, bem desenhadozinho aqui, ok? E ela tem as outras estruturas também, tem os ribossomos, tem a matriz, que é a parte fluida, e o DNA, que eu já falei sobre ela. E aqui é a membrana externa, né? E a membrana, aliás, aqui é a membrana externa e aqui é a membrana interna da mitocôndria. Ó, como eu falei aqui, ó, quantas mitocôndrias tem uma célula? A quantidade de mitocôndrias, ó, e o número de cristais por organela são proporcionais ao metabolismo energético da célula. Essas palavrinhas bonitas aqui, só quer dizer que a quantidade de mitocôndrias varia de célula para célula. As que consomem mais energia, né? Ó, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Mitocôndrias, a função dela é produzir energia através de um processo chamado respiração celular. Então, as células que consomem mais energia, né? Um exemplo disso é o nosso músculo, que é utilizado para a gente se mover e para fazer outras coisas, né? Exercício físico, aliás. Esses músculos, por exemplo, elas consomem mais energia. Logo, elas têm mais mitocôndrias. Como diz aqui, ó. As células que consomem muita energia, como no caso das células do músculo estriado cardíaco, né? Também do músculo normal, tanto do coração como do normal, tem uma grande quantidade de mitocôndrias, né, com um elevado número de cristais, porque eu preciso de muito mais energia. Então, quem produz energia é a mitocôndria, então, esses músculos, essas células do músculo, precisam ter mais mitocôndrias. Ok? Qual é a função da mitocôndria? A mitocôndria, pessoal, tem uma função bem característica e que vocês precisam decorar, aprender, não sei. Essas organelas, ó, transportam a energia química contida nos metabólitos citoplasmáticos em energia facilmente utilizadas pela célula. Ou seja, dentro das nossas células tem a energia química. E a mitocôndria transforma essa energia química em energia que a nossa célula utiliza. Ou seja, pega aquela energia química dentro do nosso corpo e transforma ela em energia para a gente mover o dedo, mover o corpo, enfim, a que a gente utiliza para as nossas atividades, certo? Aproximadamente, ó, 50% dessa energia é armazenada nas ligações fosfato do ATP. Vocês vão ver muito desse ATP aqui nas próximas aulas, né? Ou adenosina trifosfato. Mas só para vocês terem um spoilerzinho para saber o que é esse ATP, esse ATP, também chamado de adenosina trifosfato, é uma importante molécula formada pela adenosina e o fosfato, que funciona como uma fonte de energia. Então, esse ATP, ela é uma fonte de energia para a célula realizar seus processos celulares. Então, as células utilizam esse ATP para
utiliza esse ATP como fonte de energia para fazer os seus processos celulares, ok? E os outros 50%, pessoal, ó, são dissipados sob a forma de calor, né? Utilizando para manter a temperatura do corpo, ok? E a atividade dessa enzima, né, da ATPase, que eu não sei se você saber muito aprofundado não, mas só precisa saber que existe. É muito comum, né, nas células, ela libera a energia armazenada em ATP quando a célula dela necessita para realizar trabalho, seja osmótico, mecânico, elétrico, entre outros, né? Isso aqui, pessoal, é a forma de como a mitocôndria transforma essas coisas em forma de energia. Eu não vou falar disso aqui, porque tudo isso aqui, pessoal, faz parte da bioquímica mais aprofundada. A gente não vai estudar sobre isso, mas só para que vocês tenham em mente, né? A mitocôndria, ela produz energia por esses processos aqui, né? Pela glicólise, pelo ciclo de Krebs e pela cadeia respiratória. Tudo isso aqui tem uma grande teoria por trás, né? Principalmente esse daqui, que é um dos mais complicados da gente entender. Mas isso aqui não é para a gente agora, certo? Então, assim, um resumo do que seriam essas mitocôndrias. Essas mitocôndrias, elas são responsáveis, né, pela respiração celular, que é a produção de energia. Nesse processo, as mitocôndrias orgânicas reagem com oxigênio, formando gás carbono e água. Então, ocorre a liberação de energia que é armazenada em ATP, que é a adenosina trifosfato, e assim vai ser transformada em energia para a célula fazer as suas funções. Então, de modo geral, a mitocôndria é isso e faz isso, né? É uma organela, um componente celular, que tem essas funções. E ela transforma a energia química, né, dessas moléculas aqui, ó, do oxigênio, do gás, em água. E a água, né, em energia que a gente utiliza para o nosso corpo fazer todas as suas necessidades e também todos os seus movimentos, ok?